E a gente volta com o programa Opinião. Hoje, entrevistando o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Mas antes de dar continuidade à entrevista, a gente vai à redação da TV Borborema saber do colega Rostan Lucena as novidades do esporte. Rostan, 13 campinenses se deram bem, né? Na estreia do segundo turno do Campeonato Paraibano. Olá, Bastos, bom dia. Realmente, olha, muito boa rodada para os clubes de Campina Grande. Começou, na realidade, eletrizante o segundo turno do Campeonato Paraibano. O 13 venceu bem, fora de casa, o campeão do primeiro turno, o CSP, no Almeidão. O Campinense também venceu. A Raposa derrotou o Alto Esporte no Amigão. Já no Sertão, o Atlético de Cajazeiras surpreendeu e derrotou o Botafogo. E o Souza também estreou bem. Venceu fora de casa o Santa Cruz no Almeidão. Hoje o Super Esporte tem muita movimentação. O Super Esporte que começa daqui a pouco, logo após a opinião. Mas você já pode enviar suas mensagens através do Twitter, @SuperEsportes10. Eu espero vocês. Até já. Ok, Rostan, muito obrigado pela participação. E a gente dá continuidade à entrevista, conversando aqui com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ele do PSDB. Romero, no final do primeiro bloco, eu perguntei exatamente uma avaliação sobre a colocação que a secretária de Saúde, a doutora Lúcia Derck, fez aqui no programa Opinião. Ela considerou a greve na saúde como um ato político, levando em consideração que o presidente do Sintab, que é o sindicato que representa a categoria, o vereador Napoleão Maracajá, que é do PCdoB, é pré-candidato a deputado estadual. O senhor também analisa assim, prefeito? Olha, eu não vou entrar nessa questão de discussão em relação à questão pessoal. Porém, é bastante estranho você deixar de reconhecer o que é feito e sempre estar, talvez, levando ou tentando levar a categoria a um processo de greve. Até, muitas vezes, sem ter quórum qualificado para isto. O próprio Estatuto do Servidor, em relação à questão de greve, diz que tem que ter no mínimo 400 servidores. Então, você leva, muitas vezes, a uma situação de tentar desgastar a prefeitura, em detrimento, inclusive, de serviços que podem ser prestados à população, em favor, talvez, de uma promoção pessoal. E não deixa, por exemplo, deixa de reconhecer ações que são relevantes por parte da prefeitura. Você fala em greve de saúde, mas deixa de se reconhecer, por exemplo, que o ano passado nós concedemos 17% de reajuste para o agente comunitário de saúde e agente que combate as endemias. Além também de trazer esse profissional que recebia sempre no mês subsequente para receber dentro do mês, dentro da programação de tabela que foi estabelecida para o servidor da prefeitura. Ou seja, eles tiveram dois ganhos, dois avanços. Antes eles recebiam entre o dia 10 e o dia 15 do mês subsequente, está recebendo dentro da tabela, e tiveram um reajuste de 17%. Eu duvido que no Brasil inteiro, algum município concedeu um reajuste no valor, na proporção que nós concedemos. E essas pessoas ainda são levadas a fazer greve. Então, de fato, dá para ter, de certa forma, essa conotação de que se está aproveitando, talvez, esse cenário de levar o servidor à greve, que, de certa forma, não tem sequer adesão de uma maioria de servidores, é uma pequena minoria que, às vezes, adere à greve, até por uma questão de comodidade pessoal, mas muito mais em benefício de uma eventual postulação. Então, realmente, é muito estranho e se passa, pelo menos, a conotação de se ter algum interesse pessoal nessas questões que são discutidas de greves que são promovidas pela direção do Sintab. Prefeito, a gente sempre reserva o segundo bloco para a política partidária. O senhor sabe que aqui em Campina Grande o povo respira política. Eu pergunto, prefeito, como o senhor está analisando este rompimento da aliança entre PSDB, partido do senhor, e o PSB, partido do governador Ricardo Coutinho? Cada um analisa de uma forma, por uma visão, por um ângulo. Eu primeiro vejo que se trata de rompimento. Você tem um partido político que tem lideranças fortes, e qual partido político que abre mão de uma possibilidade de se abrir uma reflexão, uma discussão, uma decisão dentro do partido, pelo menos de se analisar a possibilidade de fazer uso
dessa liderança forte que você tem no partido e lançar candidato a governador. Então, o que o partido e o PSDB está fazendo é um estudo, uma análise, uma reflexão e uma discussão absolutamente democrática, né, em plenárias que foram estabelecidas dentro do Estado, parece que, se não me engano, são 10, vai se iniciar amanhã pelo município de Patos, para começar a discutir, debater internamente sobre a possibilidade ou não de lançar candidatura. Então, eu acho que isso é uma prática absolutamente democrática. E não é uma prática só do PSDB. Muitos partidos fazem uso dessa prática para fazer uma análise e uma avaliação se deve ou não lançar candidatura. Na realidade, essa é a visão que eu tenho. Agora, qual o partido que minimamente pensa que tem uma liderança forte e que não faz uso dela no processo eleitoral? São poucos. Prefeito, então, assim, essa é a análise que eu faço. Desenlace. Não vamos falar de rompimento. Aqui é nível, você usar para mim está bom. Aqui em nível municipal, que em nível estadual os tucanos estão deixando o governo. Aqui em Campina Grande, o PSDB e PSB são aliados. Os integrantes do PSB terão que deixar os cargos aqui na administração municipal também, prefeito? Não, nós temos uma relação muito boa. Eu tenho uma relação não apenas partidária, como pessoal, com vereadores que fazem parte da nossa bancada. A nossa relação é a melhor possível. De nossa parte, não há essa recomendação, nem também esse nível talvez de enfrentamento e de perseguição. Eu soube hoje, inclusive, que muitos foram exonerados da administração estadual. Muito pelo contrário, nós trabalhamos com fator soma e multiplicação. Nós não trabalhamos com fator divisão. Então, essas pessoas são muito bem-vindas na nossa gestão. A gente tem dialogado, tem conversado e tem procurado manter o bom relacionamento de sempre. Então, essa é a visão que eu tenho e a forma nossa de administrar a cidade. Então, no que depender de mim, é tranquilidade, harmonia e seguir em frente, porque, graças a Deus, as coisas estão dando bastante certas. Isso vale também para o pessoal do PSD. É isso? Também. Partido que é presidido no Estado pelo vice-governador Rômulo Gouveia, que já anunciou apoio à reeleição de Ricardo Coutinho. Vale também do vice-governador Rômulo Gouveia. Nós temos uma boa relação, tem uma relação de amizade pessoal com o vice-governador Rômulo Gouveia, que pesa a decisão dele, a gente respeitar, né? E vamos, evidentemente, estar nesse processo eleitoral de 2014, junto com o meu grupo político, do qual faço parte há bastante tempo, são mais de 20 anos de trabalho juntos, e tivemos, em função dessa união, muitas vitórias. Eu respeito, entendo, compreendo, e não vou fazer perseguição nenhuma para as pessoas que têm vinculação política com o vice-governador Rômulo Gouveia, apesar de ter a minha decisão política pessoal. Prefeito, o PSDB, seu partido, articula em nível nacional uma aliança com o PMDB em alguns estados. Há quem diga que aqui na Paraíba esse processo está bem adiantado. Há clima aqui na cidade para pacificação e convivência com o PMDB em função do acirramento histórico que acontece aqui em Campina Grande? O clima está meio chuvoso, né? Eu diria que a nebulosidade está muito grande. O senhor é favorável a essa aliança? Veja bem, eu sou muito, talvez, assim, a gente, na vida pública, a gente vai amadurecendo. E só se amadurece, talvez, com experiência, com tempo, com os cargos que você ocupa. Eu não sou problema nenhum, de minha parte, até porque a eleição é estadual, o PSDB, na minha visão, e se for depender de mim ou de uma consulta prévia minha, não terá dificuldade de fazer composição com quem quer que seja. Pode ser PMDB, PP, o próprio PSB, o PT, o PV, PCdoB, PCO. Eu não sou problema nessa eleição, eu quero ser solução e ajudar a construir um processo vitorioso, a depender, evidentemente, da decisão que o PSDB vai tomar nessas consultas prévias que estão sendo realizadas. Então, não sou problema. Evidentemente que nós temos uma circunstância específica, especial em Campina Grande. E aí é do conhecimento de todos. Até porque disputamos recentemente a eleição municipal, sempre ficam algumas sequelas, né, de um processo, evidentemente, que já vem, inclusive com divergência política há bastante tempo. Mas eu quero reafirmar mais uma vez que eu não sou problema, eu quero ser solução. Eu não sou candidato nessa eleição. E de minha parte, se for definido, e se o PSDB fizer a opção pela candidatura do senador Cássio Cunha Lima a governador do Estado, ele terá de minha parte toda a autoridade e autonomia para decidir as circunstâncias das coligações em torno das eleições estaduais
para este ano. Então, eu não sou problema, volto a repetir, né? Eu não posso falar pelos demais, posso falar por mim, mesmo nas circunstâncias que todos sabem, aliás, eu diria, das divergências que temos com o PMDB em Campina Grande. Prefeito, o senhor não é candidato, acabou de confirmar. Moacir Rodrigues, seu irmão, é candidato a deputado federal, independente da pré-candidatura do Pedro Cunha Lima, que é filho do senador Cássio Cunha Lima? Uma coisa não tem nada a ver com outra, até porque, se não me falha a memória, se não mudou a legislação, que estava inclusive com previsão de mudar, tem 12 vagas no Congresso Nacional. E não existe, de certa forma, nenhuma vaga carimbada. Isso é uma disputa harmônica, normal, natural, já houve no passado. Basta lembrar que Cássio disputou com Evandro Cunha Lima. Basta lembrar que o vice-governador Rômulo Gouveia, até então aliado político nosso, disputou com o próprio poeta, querido poeta Ronaldo Cunha Lima. Então isso é uma coisa natural, normal. Acho que não adianta se criar dificuldade em torno disso. O sol nasceu para todos, tem vaga para todo mundo, tem mais de 400 mil eleitores na Paraíba, minha gente. O que se precisa é em torno de 50 a 100 mil votos para se conseguir, dependendo da coligação, uma vaga para deputado federal. E a cidade de Campinas precisa ter uma grande representação, que teve, inclusive, se for observar, a eleição passada. Campina Grande, talvez, dos municípios paraibanos, foi o mais fortalecido em termos de bancada, né, de deputado federal, que pese o registro que neste ano só tivemos emenda para Campina Grande, aliás, 2013 para 2014, do senador Cássio Cunha Lima, eu tenho que registrar isso por dever de razão de justiça, do deputado Rui Carneiro, que nem de Campina Grande é, que colocou R$500 mil de emenda, e neste ano também uma emenda do deputado Damião Feliciano. Os demais foi pedido, foi feito ofício, foi protocolado a solicitação, e contato também que fiz pessoalmente com a própria bancada, mas eu tenho que registrar esse fato, porque afinal de contas eu acho que por razão de justiça a gente deve reconhecer aqueles que de certa forma destinaram recursos para a cidade. Prefeito, o papo está bom, mas infelizmente vamos prolongar, né? O tempo acabou. O pessoal da produção já está buzinando aqui no meu ouvido e infelizmente a gente vai ter que terminar, mas eu queria só perguntar ao senhor, o senhor esteve visitando recentemente cidades do sul do país em busca de recursos para o São João que bate a porta. Inclusive o Momento Junino, que é patrocinado e realizado, organizado pela TV Borborema, já está com os dias definidos. Começa no dia 3 de maio e vai até 5 de julho. Com relação ao São João, prefeito, o que é que se tem definido? O que é que existe de concreto? Não, está sendo bem planejado, organizado, tivemos mais tempo, inclusive, para isso.